Oi, gente, bom dia. Meu grupo ficou encarregado de apresentar a respeito da Hannah Arendt. Eu vou começar contando um pouco sobre a biografia dela. A Hannah, que na verdade se chama Joana, nasceu no dia 14 de outubro de 1906, na cidade de Königsberg, no norte da Alemanha, cidade onde também nasceu o Kant. E ela era filha de dois comerciantes judeus, a Marta e o Paul. A Hannah sempre foi uma criança que chamou muita atenção das pessoas, porque ela falou muito cedo, andou muito cedo e na escola ela tinha uma facilidade muito grande para aprender. Inclusive, uma vez uma professora deu uma entrevista e comentou que ela sempre estava à frente dos colegas. Quando a Hannah tinha 7 anos, em 1913, ela perdeu o avô e o pai. Então, desde muito cedo, ela começou a entender a respeito dos impactos da morte da vida, os impactos da morte na vida das pessoas que ficam. Como herança, o pai dela deixou uma biblioteca muito grande, que foi onde ela aprendeu a falar grego e latim sozinha, só com o auxílio dos livros. Então, essa bagagem intelectual que ela foi cultivando, que ela foi criando ao longo da vida, foi semeada desde muito cedo. Ela cresceu em uma família onde as pessoas gostavam muito de estudar e de ler e incentivavam para que ela fizesse o mesmo. Em 28 de junho do mesmo ano, o herdeiro do trono austro-húngaro foi baleado por um nacionalista sérvio, e isso ocasionou um impasse diplomático conhecido como a Semana Negra. Um mês depois, a Áustria-Hungria declarou guerra contra a Sérvia, e isso fez com que a Hannah e a Marta precisassem fugir. Elas fugiram para Berlim, para a casa da tia Marta. É importante destacar que a Hannah cresceu em um ambiente onde as pessoas, além de gostar de estudar de um modo geral, gostavam muito de estudar sobre política. Nos 2 últimos anos da Primeira Guerra Mundial, a casa da Marta serviu como ponto de encontro para os sociais-democratas. Então, eles se encontravam lá, discutiam, debatiam, e ela acabou pegando gosto pela política por ter sido envolvida nela desde muito cedo. Em 1924, ela iniciou seus estudos na Universidade de Marburg, onde ela teve contato com a elite intelectual da Alemanha, como, por exemplo, aula de teologia protestante com Rudolf Bultmann, filosofia com Nicholas Hartmann e Martin Heidegger. Com Heidegger em especial, ela já foi para lá com uma certa curiosidade, porque ela tinha um amigo que estudou na mesma universidade e ele falava muito bem do Heidegger, que as pessoas gostavam muito dele, que ele era muito inteligente, e então ela já foi com uma curiosidade para conhecer esse professor. E ele, quando viu ela, ficou apaixonado, porque ela meio que fugia do padrão de beleza que ele estava acostumado. Padrão esse, inclusive, onde a esposa dele se incluía. Ele era casado, pai de família, mas isso não impediu que eles tivessem um relacionamento. Em 1928, na Universidade de Heidelberg, sob a tutoria de Karl Jaspers, ela escreveu sua tese de doutorado, que foi intitulada O Conceito de Amor em Santo Agostinho. Em 1933, ela foi obrigada a refugiar-se em Paris por dois motivos: a ampliação do poder de Hitler e, consequentemente, a ascensão do nazismo, e devido ao seu crescente envolvimento com o sionismo, que conflitava com o antissemitismo do Terceiro Reich. Contudo, em 1939, com a ocupação nazista na França, ela foi presa e enviada para um campo de concentração. 2 anos depois, em 1941, ela fugiu definitivamente do nazismo. Mudou-se para Nova York, onde trabalhou em várias editoras e instituições judaicas. E no início dos anos 60, ela se tornou professora na Universidade de Chicago e na New School of Social Research, instituição onde ela se manteve até a sua morte em 1975, com 69 anos de idade. Então, ela fugiu 3 vezes. O trabalho filosófico da Hannah abarca temas como política, mulher, condição do trabalho, totalitarismo, autoridade, que é muito importante para a pedagogia. Então, esse hábito de estudo que foi semeado desde muito cedo fez com que ela criasse uma bagagem intelectual muito grande e pudesse falar com propriedade sobre vários assuntos diversos. Por fim, pode-se dizer que ela viveu 2 guerras mundiais, foi forçada a deixar sua terra natal, a Alemanha, e posteriormente o continente europeu, para se exilar nos Estados Unidos. Presenciou um capítulo muito decisivo da história do Ocidente, onde a ideia de ser humano e o seu valor, o bem e o mal, a culpa e a responsabilidade foram testados e reformulados. A respeito de como chamá-la,
preferencialmente teórica política, apesar de que corriqueiramente ela é chamada de filósofa. Mas em 1964 ela deu uma entrevista para a televisão alemã e onde ela comentou a respeito disso. Ela não gostava de ser chamada de filósofa porque quando ela foi estudar filosofia, o primeiro contato que ela teve com os filósofos da época, que mesmo muito inteligentes, adotaram o regime nazista. Respeitavam, adotaram, então ela não gostava disso porque a primeira referência que ela teve de filósofos foram de pessoas que concordavam com esse tipo de regime. Então, e também ela comentou que o seu objeto de estudo e trabalho era a política e não a filosofia. Então, preferencialmente, chamá-la de teórica política. Essa foi a minha parte e eu vou passar a palavra para a Jade, que vai falar sobre a bibliografia. Bom dia a todos. Eu vou apresentar acerca da bibliografia de Arendt, conforme disse a Isabela. A bibliografia de Arendt, ela foi uma causa determinante para a constituição das suas obras, porque ela foi influenciada pela perseguição nazista, pelo sofrimento com antissemitismo e por sua situação apátrida. E isso fez com que seus estudos fossem voltados para a compreensão do totalitarismo, para a questão dos direitos políticos e dos direitos humanos. Além disso, Arendt sofreu a influência de 4 principais pensadores, entre eles Sócrates, Santo Agostinho, Kant e Heidegger. Sócrates a influencia acerca da filosofia como uma prática, uma atividade moral, para permitir que a pessoa conviva consigo mesma. Já de Santo Agostinho, Arendt herdou uma maneira de enxergar a vida como um conjunto de ações em que se deve ter a responsabilidade pessoal por tudo que se faz. De Kant, herdou os conceitos de cosmopolitismo e de paz perpétua, que é uma ideia política kantiana em que a humanidade deveria evoluir a fim de buscar a paz geral entre as nações. Por fim, de Heidegger, Arendt herdou o modo de fazer filosofia do pensador, que seria um pensar apaixonado, em que o pensamento não seria simplesmente pensar sobre algo, mas seria a essência da vida humana. Além disso, Arendt também fez muitas críticas ao marxismo, principalmente quando ela analisou a estrutura totalitária e perguntou-se como os regimes totalitários chegaram ao ponto de aniquilar todos os direitos civis e como se eles não representassem nada. Por conta disso, a obra de Marx ofereceu certo aparato teórico para justificar a inflação do Estado totalitário stalinista. Também pode afirmar que em alguns momentos de suas obras, Arendt pode ser classificada como uma pensadora liberal, não porque ela defendia o liberalismo econômico, mas porque ela defendia que o Estado estivesse lá para garantir todos os direitos e as liberdades individuais e que jamais permitiria que a cidadania e os direitos humanos fossem afrontados. Dentre as principais obras de Arendt, podemos citar As Origens do Totalitarismo, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, Entre o Passado e o Futuro, A Condição Humana e a tese de doutorado de Santo Agostinho e seu conceito de amor, que não é tecnicamente um livro, mas se relaciona com a matéria que já estudamos. O primeiro livro, As Origens do Totalitarismo, ele é datado de 1950 e foi realmente o primeiro livro dela que lhe rendeu visibilidade e prestígio. Nessa obra, a Arendt assemelha nazismo a stalinismo, extraindo dessas formas um elemento comum, qual seja de que o totalitarismo inclui sob suas características fundamentais tanto o stalinismo quanto o nazismo. Por conta disso, esse livro mostra que a condição para que se possa instalar um regime político totalitário depende da banalização do terror, manipulação dos coletivos e, sobretudo, da massificação da política. Por conta de todas essas características, Arendt conclui que o totalitarismo vai além do medo, do orgulho e da honra. As ações e o poder dos regimes totalitários aconteciam pelo terror. Portanto, eleger um inimigo e incutir nas pessoas a ideia de que, se este não fosse exterminado, a nação cairia em ruínas era um modo de operar o regime totalitário. Hitler e Stalin representam duas faces de uma mesma moeda, tendo alcançado o poder por meio de uma exploração sistemática da solidão organizada das massas. E essa expressão é uma expressão utilizada por Arendt, que quer dizer que os indivíduos atomizados, manipulados através dos meios de comunicação modernos a partir das técnicas eficientes de propaganda. E, por fim, nesse livro, Arendt dispõe que o totalitarismo está ligado à perda da faculdade de julgar, da faculdade crítica, da capacidade de distinguir entre o bem e o mal. O próximo livro é
Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Foi escrita a partir da cobertura do julgamento de Adolf Eichmann em 1961, em que Arendt mostrou assistir ao julgamento, em que a Arendt cobriu o julgamento como correspondente da revista The New York. Contudo, quando ela realizou a cobertura desse caso, ela percebeu que Eichmann não era um monstro cruel e antissemita convicto. Pelo contrário, ele era tão medíocre que queria incapaz de ser um monstro. Essa obra causou muita polêmica, principalmente entre a comunidade judaica, que acusou Arendt de ter minimizado o mal cometido por Eichmann e por nazistas como ele. E também causou polêmica porque as denúncias de Arendt fez no livro sobre as lideranças judaicas que teriam entregado alguns judeus para reforçar para as forças armadas a fim de ajudar outros. Foi a partir desse julgamento que Eichmann surgiu com a sua célebre tese da banalidade do mal, uma vez que Eichmann é celebrado por Arendt como um tipo comum e normal, todavia incapaz de julgar e incapaz de discernir entre o bem e o mal. Por conta disso, Arendt defende que o mal é intrínseco a todos e não está presente somente em um evento histórico isolado, não se tratando, portanto, de uma exceção como todos desejavam. O próximo livro, Entre o Passado e o Futuro, é uma espécie de reunião dos temas das obras de Arendt ao longo dos diferentes períodos. Nele, ela fala sobre política, direitos, nazismo, totalitarismo, marxismo, refúgio, pátria, sionismo e a questão dos judeus. Trata-se de uma espécie de súmula de seu pensamento, que consiste em uma importante ferramenta para compreendê-lo. O próximo livro, A Condição Humana, retoma as questões do totalitarismo em algumas partes, fazendo uma análise do que é ser humano a partir da perspectiva da ação do trabalho. Algumas críticas também ao marxismo estão presentes no texto, em especial ao modo como Marx enxergava o trabalho a partir da sua dialética materialista. E, por fim, a tese de doutorado sobre Santo Agostinho e seu conceito de amor foi uma tese desenvolvida pela Hannah, na qual ela trabalhou o conceito de amor em Agostinho fora da sua dimensão teológica, tornando a filosofia a chave interpretativa para sua análise. Como resultado, a filósofa alemã se debruçou sobre as contradições agostinianas, no que concerne a tríade do amor, o amor a Deus, o amor a si e especialmente o amor ao próximo, que era o problema central da sua pesquisa. Como ferramenta, ela utilizou a fenomenologia e a filosofia da existência de Heidegger para alcançar o cerne de seu problema, que é como podemos amar ao outro e a nós mesmos através do amor a Deus. Agora eu passo a palavra para a próxima, para a Juliana, que vai falar sobre o totalitarismo. Olá, pessoal, bom dia. Como a Isa disse, a Hannah realmente não gostava de ser chamada de filósofa. Entretanto, muitos autores consideram seu pensamento como parte da filosofia política contemporânea. Por isso, eu e a Ana vamos falar um pouquinho agora sobre os aspectos filosóficos do pensamento de Hannah Arendt, começando por um tema mais geral e passando para conceitos mais específicos. Começando então da ideia base do pensamento dela, nós temos o totalitarismo. E sobre esse tema, a autora destaca 4 pontos principais. O primeiro deles é a fundamentação, ou seja, o que deu base para o totalitarismo, para os regimes totalitários do nazismo e do stalinismo. Bom, vamos pegar o nazismo como exemplo. Nós temos 2 grupos de destaque. O primeiro deles formado por pessoas que acreditavam ser de uma raça pura, de uma raça considerada melhor, que seria a raça ariana. E do outro lado, nós temos um grupo que foi alvo de um preconceito muito enraizado na Europa. E esse grupo é representado principalmente pelos judeus, que eram considerados pessoas enganosas, pessoas maldosas, manipuladoras, mas que detinham muito poder econômico. Então, por isso, juntando esses 2 grupos, o primeiro tem uma noção de injustiça que ocorre na realidade, né? Já que eles eram os melhores, então por que eles não detinham todo o poder, né? Porque esse grupo representado pelos judeus, principalmente no nazismo, porque eles existiam na sociedade, detinham poder, detinham aparência, né? Então, a fundamentação do regime totalitário, aqui representado pelo nazismo como exemplo, é esse ressentimento com a realidade, né, a colocação de um inimigo comum.
E aí, com essa fundamentação, nós passamos a ter alguns objetivos que precisam ser conquistados. O primeiro deles, a posse dos instrumentos de força. Em seguida, a eliminação da realidade rival, que é justamente a eliminação desse grupo, desse setor da sociedade que foi alvo de preconceito enraizado. E depois, a luta pelo domínio da população. Em seguida, nós temos os instrumentos, ou seja, as ferramentas usadas para alcançar os objetivos que eu falei. O primeiro deles é a privação do eu. Houve uma mitigação quase que total das relações privadas, das relações particulares, já que havia uma intervenção estatal muito grande na vida das pessoas. O segundo é o uso do aparelho estatal. Existia uma elite ligada a um partido político que controlava o Estado. E por meio desse controle, as estruturas dos poderes legislativo, executivo, judiciário, foram todas usadas e voltadas para a perseguição daqueles objetivos que eu falei. Então, foi elaborado todo um arcabouço normativo em volta dos objetivos. A figura central do executivo era o líder da nação, como, por exemplo, Hitler, né? Todo o uso das forças armadas foram voltados para os objetivos. Depois nós temos a destruição dos meios de organização política, claro, porque não havia nenhum tipo de possibilidade de manifestação de pensamento, de debates da sociedade acerca da política, da vida do país, das pessoas. Em seguida, nós temos o terror psicológico, a violência, a perseguição. E aqui a Hannah Arendt destaca a criação e o desenvolvimento dos campos de concentração, né, que é a materialização da tortura, da violência, da perseguição política, e ela chama os campos de concentração de positivação do mal no mundo. Em seguida, nós temos a manipulação, principalmente através das propagandas políticas que eram feitas, e a lealdade que era devida ao líder. Por meio desses instrumentos, era possível alcançar os objetivos e ter um êxito. Esse êxito seria personificado na purificação de uma raça, da raça ariana, através da extinção de setores da sociedade, justamente aqueles que eu disse que sofriam preconceito, principalmente os judeus. E em seguida, nós vamos passar agora a falar um pouquinho de alguns conceitos específicos do pensamento da Hannah Arendt, começando pelo poder não violento. Hannah tem uma ideia muito diferente, um conceito muito diferente de poder. Na ideia dela, o conceito de poder não engloba violência, porque no seu pensamento, os dois se excluem, já que o poder, ele reúne pelo consentimento, enquanto a violência, ela desagrega pelo ressentimento. Então, o poder e a violência, eles não se conjugam, eles não convivem juntos. E, para ela, o poder, o que gera o poder é a ação conjunta. Para isso, é necessária a convivência pacífica entre os homens. Não há espaço para violência, perseguição política, tortura. Então, basicamente é isso. Nós temos uma ação conjunta que através de uma convivência pacífica, que gera um poder que reúne, que agrega pelo consentimento. E a minha parte era essa. Passo agora a palavra para a Ana, que vai continuar os aspectos filosóficos do pensamento. Bom dia. Continuando os assuntos específicos da Hannah Arendt, eu vou falar agora sobre o conceito de banalidade do mal. Como a Jade já havia dito, este conceito para Hannah foi despertado em sua obra Eichmann em Jerusalém, que conta a história do oficial nazista responsável pela eliminação de muitos judeus e outras minorias, na época não considerada raça pura. Hannah, ela, ao presenciar esse julgamento, se surpreendeu, pois ela não conseguiu enxergar no primeiro momento um monstro. Ela viu um cidadão comum, um tanto patético, que se dizia: eu não sou um assassino, eu apenas estava cumprindo as leis do meu país. Com isso, a gente consegue perceber o que seria a banalidade do mal, que seria então uma maneira da racionalidade ficar
banal, ficar banalizada, insignificante, a ponto de até mesmo ser empregada como a própria humanidade, a ausência do indivíduo. Um fato interessante é que não era apenas o Wakeman que não enxergava esse mal que ele estava fazendo. Vários outros oficiais, quando relatam o que faziam nos campos de concentração, não se consideram estes monstros. Eles só diziam que estavam trabalhando e cumprindo o que haviam mandado eles fazerem. Outro fato interessante é que a gente pode comparar as ações que eles faziam com o Fordismo, porque cada um ali era responsável por praticar uma questão do campo de concentração. Então tinha um oficial responsável por retirar os judeus de dentro dos trens, outro era responsável por dividi-los em possíveis trabalhadores ou não, outros eram responsáveis por designá-los eles até as câmaras, outros eram responsáveis por apertar o botão, enfim, cada um ali tinha uma função. Então, comparado com o Fordismo, certo? E com isso a gente pode dizer que a banalidade do mal é uma técnica, um recurso jurídico e até mesmo uma relação de poder, que muitas vezes acaba mascarando a insensibilidade, o caráter da pessoa, ou seja, havia um líder que manipulava eles, que manipulava a sua racionalidade de forma técnica, para que eles acreditassem que aquilo que eles estavam fazendo não passava de mera cumprimento de lei. Assim, a gente pode também comparar este conceito da Hannah com a razão instrumental trazida por Hockenberg e pela jaula de ferro também trazida por Weber. Então, são comparações, né, semelhanças entre os conceitos. Assim, a gente pode também dizer, repetindo, que o Holocausto não passou de uma técnica racional de extermínio. Portanto, a gente acredita que uma curiosidade também que as tatuagens que os judeus possuíam nos braços eram formas de identificá-los, ou seja, os números falavam qual era a etnia, qual era o trabalho que eles iriam fazer, qual a função deles, enfim, nada como se não fossem números em uma fábrica. Certo? Então, a racionalidade nem sempre cria um bem em si mesmo. Nem tudo emana dela é necessariamente benéfico à humanidade. A gente pode comparar isso com os cientistas. Estes possuem uma inteligência e uma racionalidade muito grande, mas por sua vez, às vezes usam dela para combater o mal. Quando a gente percebe isso, quando eles criaram as bombas atômicas, os mísseis, ou seja, eles usaram de uma racionalidade técnica para cometer atos, assim, horríveis. Outro conceito específico da Hannah é a cidadania e liberdade. Para Hannah, esse conceito de cidadania, que juntamente vem a liberdade, é apresentado em seu livro A Condição Humana. Aqui ela destaca que a cidadania não é nada mais do que a pluralidade dos homens, que ela compreende que a participação dos homens no espaço público dá a sua liberdade de agir, discutir e deliberar em conjunto os assuntos políticos, ou seja, ele é um ser político que se traduz como um ser cidadão, apenas, é claro, nos espaços públicos. Sendo assim, quando o homem busca agir em conjunto a partir de palavras e ideias no espaço público, ele está sendo um ser cidadão. E é possível compreender que essa dimensão da cidadania, consequentemente, traz o conceito de liberdade, pois tanto ela quanto a política só aparecem quando estão realmente neste espaço público e que permite a palavra e a ação, que é uma condição onde nasce o consenso entre as pessoas. Isso é o que eu tinha para falar. Passo a minha palavra para a Mariana. Bom dia, pessoal. A gente vai começar a falar sobre os aspectos jurídicos. E antes de adentrar nesse assunto,
É importante destacar que, como já foi dito, a Arendt não é uma filósofa do direito e nem pensadora das práticas jurídicas stricto sensu. As questões relativas ao direito em seu pensamento são tentativas conceituais de compreender as desafiantes questões políticas de seu tempo, que já foram discutidas anteriormente. Assim, o direito e as questões jurídicas remetem, na autora, aos problemas relacionados às possibilidades e limites das diversas e plurais formas de vida, ao mundo comum. Suas ideias se dão dentro da filosofia política, relacionadas a questões da organização do mundo comum, como o poder, a cidadania e a ação política. Não emerge de uma preocupação em resolver os dilemas inerentes ao problema da fundamentação teórica do direito. Sua reflexão jurídica apenas aparece em razão de circunstâncias difíceis em que sua vida e o seu pensamento estavam enredados na Europa e na América. Outra contextualização importante a se fazer em relação ao conceito de lei em Arendt, principalmente no que tange à noção de espaço público e sua institucionalização como espaço político. Os homens vivem em um espaço que lhe é comum e formam relações entre eles, o que Arendt chama de teia de relações, em que os homens aparecem aos demais e agem em conjunto. Esse espaço, que é visto por todos, dividido pelas pessoas no qual se comunicam, é chamado de espaço público. Esse espaço público pode significar duas coisas. A primeira delas é o espaço de aparências, que é aquele em que os homens convivem e aparecem uns aos outros. E o outro é o mundo comum, uma vez que todos nós temos interesses, crenças, valores e várias outras coisas em comum uns com os outros. Feitas essas contextualizações, a Marília vai aprofundar mais sobre esse assunto e eu volto daqui a pouco para finalizar o aspecto jurídico. Bom dia a todos. Eu vou continuar com a apresentação sobre o conceito de lei e sobre a relação entre poder e lei. Segundo Hannah, sempre que os homens eles se reúnem, é um espaço que é público. E para esse espaço ele se tornar político, é preciso das leis e das instituições. E por que isso? Bem, eu vou explicar. Sempre que os homens se reúnem, há um espaço que é público. Só que para esse espaço se tornar político, novamente, é preciso das leis e das instituições, certo? Só que a noção de política, ela se fundamenta na ação do ser humano, na sua participação. E cada ação tem uma condição de pluralidade, de novidade e de imprevisibilidade, o que ameaça a permanência e a estabilidade que o corpo político ele deve ter. Então, há aqui uma contradição, certo? E assim se faz necessário as leis e as instituições para garantir a estabilidade e continuidade do espaço público que está sempre se construindo, sempre se modificando, que é sempre um espaço muito instável. E por tais motivos, Hannah ela diz que as leis são relativas e não há nada de absoluto em toda sua teoria, porque ela afirma que o absoluto ele não deve pertencer aos assuntos humanos. Agora, sobre a relação entre poder e lei. Hannah ela se opõe à noção tradicional de poder e à noção de lei decorrente dela. Segundo a teórica política, ou a filósofa, a noção de poder tradicional, ela recai na identificação entre poder e dominação ou entre poder e violência. Aqui ela usa dominação e violência como se fossem sinônimos. E quando há um governo que é compreendido em termos de dominação, a lei ela é compreendida dentro de um modelo imperativo de comando. E ela se opõe a isso, pois, segundo ela, o poder como dominação ele exclui a pluralidade humana, visto que o ser humano vai apenas obedecer aquilo que está sendo imposto para ele e não vai ter qualquer espaço para ação. E segundo Arendt, o poder é da essência de todos os governos, mas a violência não. A violência, por natureza instrumental, como todos os meios, sempre necessita de orientação e justificação pelos fins que persegue. Então, as ações do governo, elas podem ser pensadas instrumentalmente, ou seja, utilizando do comando e da obediência para efetivar as políticas públicas. O que ela coloca em questão é exatamente a legitimidade desse comando,
pois a legitimidade desse comando ela só pode advir do consentimento, do apoio efetivo dos cidadãos à estrutura que faz uso desses comandos. E esse consentimento, ele não pode ser imposto por meios coercitivos, porque esses meios, eles privam o homem de concordar ou de discordar do comando. E sem essa liberdade, não há política, pois como foi dito anteriormente, a política ela está relacionada à participação das pessoas no espaço público. E em posição a esse modelo imperativo de lei, que vem da noção tradicional de poder, Hanna ela aponta um modelo diretivo de lei, que ela dirige em relacionamento humano simplesmente a partir do consentimento. E ela diz que o direito em si, ele só tem legitimidade via o consentimento. Pois se ele deixar de se apoiar no consentimento livre dos cidadãos, ele transforma-se apenas em instrumento de força e de opressão. Só que isso também não quer dizer que ela considere a aplicação do direito independente de qualquer forma de coerção. O comando ou violência, que ela usa aqui como se fossem sinônimos do domínio, ele pode ser aplicado de forma justificada e controlada, sendo um meio eficiente para atingir objetivos que são coletivos. Então, quando necessário, as leis elas vão seguir um modelo imperativo para a própria manutenção do espaço político mesmo. E ainda sobre o conceito de lei, Hanna ela afirma que não faz parte da essência da lei a sanção e nem o domínio, pois a sanção ela é imposta apenas para o infrator, enquanto para o resto das pessoas, a maioria dos cidadãos, elas são mais aceitas do que impostas, pois são regras que permitem a convivência. Então, a lei ela garante a integridade da comunidade, e negar a lei seria como se negar a fazer parte dessa comunidade. E por último, né, são as leis e as instituições que garantem a participação política. E segundo Hanna, a liberdade significa liberdade política. E liberdade política significa participar do governo, ou não significa nada. Então, a institucionalização do espaço público como espaço político é a institucionalização de espaço em que a liberdade ela pode existir. Mudando agora o assunto, ainda dentro desse conceito de lei, né, é sobre a desobediência civil. Ela é aquela realizada por minorias organizadas por uma opinião comum e que decidem se opor à política de um governo quando não há outros meios de mudança, quando não há outros meios de serem ouvidos. Hanna ela diz que é preciso compreender um conceito de lei que seja compatível com essa desobediência civil, e esse conceito ele surgiu com a Revolução Americana e é o que ela chama de espírito da lei. O espírito das leis, como Montesquieu entendia, é o princípio pelo qual as pessoas que vivem num determinado sistema legal agem e são inspiradas a agir. Esse espírito das leis é a institucionalização de espaço em que exista e que promove-se essa liberdade política e participação nos assuntos políticos. Então, esse espírito de participação das pessoas em tudo que tem interesse público, ele toma a forma de consentimento, o que deixa de significar meramente a aquiescência ou a disposição para obedecer, para significar participação. Então, o consentimento é válido quando ele traz consigo esse direito de divergir, porque o apoio do governo não significa concordar com todas as leis e com todas as políticas governamentais. Ele significa, na prática, participar dos assuntos políticos, significa manifestar suas opiniões. Então, a desobediência civil, que é entendida como divergência, ela faz parte do consentimento. E como foi dito, o consentimento é o que dá legitimidade à estrutura jurídica. Então, logo a gente pode entender que a desobediência civil ela é legítima. Agora, sobre os direitos humanos na perspectiva de Hannah Arendt. Segundo Hanna, a Declaração de Direitos do Homem significou o prenúncio de emancipação do homem, porque a partir daquele momento ele se tornou a fonte de toda a lei. Ou seja, o homem não estava mais sujeito a regras de entidade divina ou de regras que são meramente provindas de costumes. Ele era a própria fonte da lei e dotado de direitos onde quer que ele estivesse, simplesmente por ser homem.
Só que o homem como fonte de direitos significa que os direitos emanariam de uma natureza que é comum, de que todos os homens partilhariam. E é isso que Hannah Arendt ela vai criticar na fundamentação dos direitos humanos, pois excluiria qualquer particularidade e singularidade dos homens, ou seja, sua condição de pluralidade. E essa situação ela ainda se complica mais porque, juntamente com os direitos humanos, havia exigência de soberania nacional, que se colocava como direito supremo. Então, o Estado-nação ele passa a ser superior ao homem, cujos direitos passam a ser apenas os direitos assegurados pelos governos e aos seus nacionais. Então, na prática, o resultado dessa identificação dos direitos humanos com a nação foi que os direitos humanos passaram a existir apenas como direitos dos nacionais e só podiam ser exercidos quando o indivíduo se incluía na qualidade nacional de um Estado, que é a qualidade de ser cidadão. Então, alguém fora da comunidade política não tem direitos humanos, como é o caso dos apátridas. E nesse contexto, Hannah enfatiza que o direito fundamental de cada indivíduo, então, seria, antes de qualquer direito enumerados em declarações, é o direito a ter direitos, que é o direito de pertencer a uma comunidade disposta e capaz de garantir-lhe qualquer direito. Então, Hannah ela argumenta que o homem ele tem que se voltar à própria ideia de humanidade como garantidor de seus direitos. E aí, por pertencer a essa humanidade, o ser humano ele vai ter direitos. E uma humanidade construída como um objetivo de construção coletiva mesmo entre os homens. É essa a minha parte, agora eu vou retornar a palavra para a Mariana. Bom, continuando com os aspectos jurídicos, para Arendt, a justiça é sinônima de legitimidade. Então, ela questiona a lei, os princípios, as normas e a Constituição, uma vez que eles seguem as relações interpessoais. O conceito de justiça seria mais notório nas relações de direito público, pois o caso concreto é sempre levado à avaliação de uma autoridade pública ou de um órgão público por juízes singulares e tribunais. Arendt aborda o conceito de justiça a partir das experiências do totalitarismo no regime nacionalista alemão, nacional-socialista alemão, que utilizou o esvaziamento normativo, legislando as regras de conduta apenas em seu sentido formal e se utilizando da presença do terror como forma de controle da população. A justiça, assim, poderia ser entendida como um elemento de equidade em um panorama independente de organização social, pois ela pensa a justiça para o ser humano em sua pluralidade, como integrante ou não de uma sociedade de massa. Para ela, também, um governo justo é um governo legal. Um governo sem leis é um governo em que a autoridade legal suprema deixa de ser um corpo de leis escritas e aprovadas por um parlamento, ganhando o caráter da vontade de uma determinada pessoa ou grupo de pessoas que assumem o papel de liderança. A inexistência de leis barraria os oposicionistas e tornaria certo o que a legalidade entenderia como errado. Como a Juliana já adiantou, a filosofia arendtiana contempla a questão da violência ao buscar regras e instituições que visam conter a violência e a dominação das relações humanas. Ela teria que ser contida no espaço público por leis e instituições, a exemplo do direito, porque é um fenômeno desse espaço e não externo e sem relação com o poder. O espaço político arendtiano sempre dependeu de direito e instituições. A diferença fundamental entre os regimes políticos seria justamente se há ou não respeito ao direito. Assim, só existe política em conjunto com o direito. O julgamento lida com particularidades. Sua referência à comunidade na qual é realizado, ou seja, não há uma regra universal. Julgar dependeria de uma abstração. No julgamento é possível levar em consideração o juízo dos outros, o que é realizado com a comparação de seu próprio juízo com os alheios. É possível colocar-se no lugar dos outros. Quanto mais perspectivas forem apresentadas, mais imparcial ele será. É intrínseco ao modelo kantiano de julgamento reflexionante, pode haver uma concepção de validade intersubjetiva
que nos permite manter um ponto de vista moral universalista fundado em princípios, que é contextualizado. No espaço público, o debate é sempre contínuo e permanente, já que cada opinião e posição gera novas opiniões e julgamentos. Para Arendt, o homem é livre ao agir e, agindo, dá início a processos cujo desenvolvimento é sempre incerto e irreversível, gerando um oceano de incertezas. Aqui estão as referências bibliográficas que a gente utilizou para formular o trabalho. E, por fim, aqui é o nome de todas as integrantes do grupo. A gente agradece a presença de vocês.